preparação das forças de apoio, um país vizinho emitiu um ultimato para a retirada das forças de apoio opositoras e anunciou planos para enviar especialistas em apoio à região. Para obter notícias confiáveis, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Vamos aos detalhes. Após o fortalecimento da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, Seul tomou medidas. O envio de pessoal de apoio por parte da Coreia do Norte à agressão russa, a qual a Ucrânia tem sido submetida por mais de 2 anos, foi a gota d'água para a Coreia do Sul. As autoridades sul-coreanas, que enviaram um ultimato a Pyongyang para a retirada de soldados norte-coreanos que supostamente estão assistindo às forças de ocupação em território ucraniano, ofereceram enviar especialistas militares à Ucrânia para monitorar os soldados norte-coreanos durante esse processo. A administração de Moscou, que se isolou completamente da política mundial durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, ampliou seus acordos com a Coreia do Norte para apoiar a tentativa de invasão injustificada. A administração de Pyongyang, que praticamente entregou seu inventário de mísseis balísticos às forças armadas russas, sob o acordo de parceria estratégica Rússia-Coreia do Norte, levou esse apoio a um novo patamar, trazendo consigo o eco de uma possível nova guerra mundial. Por sua vez, a Coreia do Sul alertou nas últimas semanas que a crise está mais próxima do que o esperado, afirmando que soldados norte-coreanos foram destacados em território ucraniano para apoiar as forças armadas russas. Após as alegações de que 1.500 soldados de forças especiais norte-coreanas estavam estacionados em território ucraniano e de que Pyongyang enviaria mais 12.000 soldados à Rússia antes do fim do ano, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, apontou que tal situação levaria à expansão dos conflitos em uma geografia mais ampla e ao aumento das tensões. O governo de Seul, que acreditava que esse movimento da Coreia do Norte foi organizado para testar suas capacidades militares antes de uma possível tentativa de invasão contra a Coreia do Sul, enviou um ultimato a Pyongyang para a retirada das tropas norte-coreanas do campo de batalha ativo. No entanto, a atitude imprudente de Pyongyang, que não tomou nenhuma medida além de negar as acusações, foi a gota d'água para o governo de Seul. Na terça-feira, 22 de outubro, como resultado das avaliações, a Coreia do Sul assegurou que tomará medidas graduais devido ao fortalecimento da cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia. Durante esta declaração, o Conselho de Segurança Nacional da Presidência Sul-Coreana, que reiterou os avisos à Coreia do Norte para retirar imediatamente suas tropas, afirmou que esse desenvolvimento representa uma ameaça significativa para a segurança da Coreia do Sul e da comunidade internacional. Também foi declarado que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que proíbe a cooperação militar com a Coreia do Norte, foi violado publicamente pela Rússia, membro da ONU. Durante uma coletiva de imprensa na presidência em Seul, o subconselheiro de Segurança Nacional sul-coreano, Kim Tae-hyo, afirmou: o governo exige a retirada imediata das tropas norte-coreanas. A Coreia do Sul não permanecerá alheia se a cooperação militar não penalizada entre a Coreia do Norte e a Rússia continuar, e responderá de maneira decisiva em cooperação com a comunidade internacional. Um alto funcionário da presidência indicou que uma das medidas graduais poderia ser o envio de armas defensivas e ofensivas à Ucrânia. Já em junho, quando o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente russo Vladimir Putin assinaram o acordo de parceria estratégica comprometido com a defesa mútua, o governo sul-coreano levantou a possibilidade de fornecer armas à Ucrânia. No entanto, até agora, o governo de Seul, que agiu dentro do quadro das leis do Conselho de Segurança da ONU, forneceu apenas ajuda humanitária à Ucrânia durante a guerra. O fortalecimento da cooperação militar da Coreia do Norte com a Rússia, por outro lado, mostrou claramente que a atitude de Seul pode mudar significativamente. Deve-se lembrar também que o possível apoio militar da Coreia do Sul à Ucrânia não consistirá apenas em armas e sistemas de defesa. Caso esse apoio comece, a Coreia do Sul também planeja enviar especialistas militares à Ucrânia, que possam ajudar a analisar as estratégias de guerra do exército norte-coreano e participar do interrogatório de soldados norte-coreanos capturados.
No momento, tanto os governos de Pyongyang quanto de Moscou continuam negando as acusações e tentam convencer a política mundial de que soldados norte-coreanos não estão envolvidos em combates ativos no campo de batalha. A direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, HUR, afirma que a Rússia começou a criar uma brigada especial chamada Buryat, composta apenas por soldados norte-coreanos. Atualmente estão sendo feitos esforços para coletar informações sobre o batalhão Buryat, que supostamente será destacado no distrito de Kursk, uma área de 1.300 km² sob o controle do exército ucraniano. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse em 19 de outubro que o Pentágono ainda não podia confirmar as acusações e relatórios atuais, indicando que precisavam de mais dados sobre o assunto. Na segunda-feira, 21 de outubro, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que tomou medidas para aumentar a sensibilização do bloco ocidental sobre essa questão, discutiu novamente o tema em uma conversa telefônica com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Durante a reunião, o presidente sul-coreano Yoon, que compartilhou suas preocupações com Rutte sobre a crise causada pelo fortalecimento da cooperação entre Pyongyang e Moscou, disse que a Coreia do Norte enviaria imediatamente uma delegação especial à OTAN para compartilhar informações sobre o destacamento de tropas no território ucraniano. A agência de notícias sul-coreana Yonhap compartilhou o que disse um alto funcionário da presidência sobre a delegação que será enviada. Segundo a notícia, a delegação, que incluirá agentes de inteligência sul-coreanos e altos funcionários do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, visitará a sede da OTAN em Bruxelas nos próximos dias e compartilhará suas avaliações sobre a cooperação Moscou-Pyongyang. A Coreia do Norte, cujas relações militares com a Rússia estavam limitadas ao fornecimento de mísseis balísticos de curto alcance e projéteis de artilharia, começou repentinamente a enviar um total de 12.000 tropas, incluindo forças especiais de elite, ao território ucraniano, o que gerou várias interpretações sobre o objetivo principal de Pyongyang. Especialistas em segurança em Seul afirmam que a Coreia do Norte obterá da Rússia as tecnologias necessárias para aprimorar suas capacidades em mísseis, armas nucleares e satélites em troca das milhares de tropas que enviará, apontando que essa situação representa uma séria ameaça para a segurança da Coreia do Sul. Os especialistas também acreditam que o exército norte-coreano, que quase não tem experiência em combate ativo, ganhará experiência de combate no território ucraniano, e Pyongyang terá a oportunidade de testar suas capacidades militares atuais. Alguns altos funcionários das Forças Armadas da Ucrânia afirmam que esses soldados norte-coreanos, que atualmente não têm experiência de combate e precisarão de um longo tempo para se adaptar ao campo de batalha ativo, causarão mais danos e derrotas do que ajuda para as forças ocupantes russas. Especialistas em segurança em Seul afirmam que a Coreia do Norte obterá da Rússia as tecnologias necessárias para aprimorar suas capacidades em mísseis, armas nucleares e satélites em troca das milhares de tropas que enviará. Apontando que essa situação representa uma séria ameaça para a segurança da Coreia do Sul, os especialistas também acreditam que o exército norte-coreano, que quase não tem experiência em combate ativo, ganhará experiência de combate no território ucraniano, e Pyongyang terá a oportunidade de testar suas capacidades militares atuais. Alguns altos funcionários das Forças Armadas da Ucrânia afirmam que esses soldados norte-coreanos, que atualmente não têm experiência de combate e precisarão de um longo tempo para se adaptar ao campo de batalha ativo, causarão mais danos e derrotas do que ajuda para as forças ocupantes russas. Moscou, cuja perda média de soldados ultrapassa os 30.000 por mês, vê os soldados norte-coreanos como um último recurso para restaurar sua capacidade de pessoal ao nível anterior. Na segunda-feira, o Estado-Maior-Geral da Ucrânia emitiu outro novo relatório sobre as baixas de pessoal inimigo e equipamento, indicando que 1.350 soldados russos foram neutralizados nos combates de segunda-feira, 21 de outubro. Junto com esse número, os funcionários do Estado-Maior-Geral da Ucrânia
afirmaram que as Forças Armadas da Rússia perderam um total de 681.582 soldados desde que a guerra em grande escala começou em 24 de fevereiro de 2022. E também apresentaram ao público quantas e quais unidades de inventário o inimigo perdeu no mesmo relatório. De acordo com esses relatórios, as Forças Armadas russas perderam 9.279 tanques, 18.199 veículos de combate blindados, 2.071 veículos e tanques de combustível, 19.623 sistemas de artilharia, 1.234 sistemas de lançamento de foguetes múltiplos, 981 sistemas de defesa aérea, 369 aviões, 329 helicópteros, 17.404 veículos aéreos não tripulados, 28 navios e lanchas, e um submarino durante a guerra que já dura mais de 2 anos. As Forças Armadas da Rússia, que começaram a enfrentar dificuldades extremas para defender até mesmo suas próprias regiões fronteiriças e sofreram a maior perda territorial desde a Segunda Guerra Mundial como resultado dos eventos em Kursk, podem ser forçadas a aceitar uma derrota absoluta e levantar a bandeira branca sem sequer esperar por Moscou se o processo continuar assim. Com medo de que seus tronos sejam abalados se perderem a guerra, o líder russo Vladimir Putin e sua equipe continuam tomando decisões cada vez mais irracionais para continuar a tentativa de invasão injustificada. A Polônia, que se previa ser o próximo alvo da Rússia após o território ucraniano, frustrou os planos maliciosos do Kremlin. O consulado russo em Poznan, acusado de organizar sabotagens dentro da Polônia, foi fechado como resultado da intervenção imediata do governo de Varsóvia. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na qual os ecos de uma guerra mundial são sentidos passo a passo, transformou a política global em um só coração. Os desenvolvimentos recentes no período da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura mais de 2 anos, transformaram as batalhas regionais em uma grande crise global, que confrontou os blocos do Oriente e do Ocidente. Como se lembram, após o presidente russo Vladimir Putin anunciar sua decisão de invadir injustificadamente o território ucraniano sob o nome de uma operação militar especial, muitos analistas de guerra e especialistas ocidentais fizeram advertências críticas de que esta guerra seria apenas o começo. Essas advertências que indicavam que a guerra iniciada por Putin, citando a possibilidade de que a Ucrânia se juntasse à OTAN, se estenderia aos países da Europa Central e dos Balcãs no futuro, apontavam que a Polônia seria o segundo país na lista de alvos da Rússia. Essas advertências que colocaram em alerta os países do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos de América, especialmente a Polônia, permitiram que a Ucrânia ganhasse muitos aliados em sua luta de autodefesa desde o primeiro dia da guerra. Esse movimento iniciado pela Polônia, conhecida por ter enviado o primeiro pacote de apoio militar à Ucrânia, retardou consideravelmente a invasão injustificada da Rússia ao território ucraniano, ao mesmo tempo em que garantiu que os equilíbrios na política global fossem mantidos na medida do possível. No entanto, o último movimento de Putin, que persiste em suas políticas expansionistas, apesar da crise internacional que criou e dos desastres que poderiam ocorrer, foi a gota d'água para a Polônia. Na terça-feira, 22 de outubro, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, mencionou essa crise política. Sikorski, que afirmou que múltiplos incêndios provocados e outras ações de sabotagem na Polônia recentemente foram organizados e apoiados por Moscou, anunciou que um dos 3 consulados russos na Polônia será fechado em resposta a essas ações ilegais. Sikorski, conhecido por ter proposto a ideia de fechar consulados russos para dar uma solução definitiva à sabotagem organizada por Moscou em território polonês, argumentou que essa ação agora é urgentemente necessária, conforme sua declaração de terça-feira. O desenvolvimento que desencadeou a entrada em vigor dessa decisão está relacionado a um relatório compartilhado em 21 de outubro. O referido relatório afirmava que um ucraniano detido anteriormente na Polônia planejava incendiar uma instalação em Wrocław, seguindo instruções recebidas da Rússia. O ministro das Relações Exteriores polonês, Sikorski, que mencionou esse relatório durante uma conversa com membros da imprensa na terça-feira, disse:
O potencial sabotador preso admitiu que foram os serviços especiais russos que ordenaram o incêndio em Wrocław. Temos testemunhado ataques incendiários semelhantes na Europa e estamos cientes de mais planos da Rússia. Sikorsky apontou que o problema da migração, que recentemente causou grande controvérsia na política interna polonesa, está sendo explorado por Moscou para servir aos seus próprios interesses, destacando que a Rússia está tentando controlar esse problema migratório como um ataque especial contra a Polônia. O ministro polonês Radosław Sikorski, que afirmou que estavam tomando medidas para responder de maneira eficaz à Rússia após as declarações do sabotador de origem ucraniana, que admitiu cooperar com os serviços de segurança russos, disse: "Houve uma tentativa de sabotagem na Polônia. Segundo a Procuradoria, foi inspirada e controlada por estruturas de um Estado estrangeiro. Como ministro, também tenho conhecimento de que a Federação Russa está por trás dessas iniciativas. As autoridades polonesas são obrigadas a reagir de maneira decisiva. Por isso, decidi fechar o consulado da Federação Russa em Poznan e declarar indesejáveis os membros de inteligência russos no território da República da Polônia." A partir de 21 de outubro, também foram compartilhados novos detalhes sobre o caso Wrocław, que se destaca entre os atos de sabotagem que levaram ao fechamento de um dos 3 consulados russos na Polônia. Posteriormente, na quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, foi informado que um homem alto e magro na estação de ônibus, localizada no subsolo de um centro comercial em Wrocław, foi solicitado a mostrar sua identificação devido a uma crescente suspeita nas agências de segurança polonesas. Soube-se que a pessoa, que entregou um passaporte ucraniano às autoridades polonesas, havia decidido sair de Odessa e se mudar para a Alemanha a partir de janeiro de 2024. No entanto, o interrogatório de Serhiy, que foi detido após as suspeitas das forças de segurança persistirem, foi realizado na sede da ABW em Wrocław, complicando ainda mais a situação. Foram encontrados inúmeros vídeos e notas suspeitas no telefone da pessoa, sugerindo que ela era espiã. Além disso, foram encontrados muitos equipamentos interessantes na mala de Serhiy, elevando as suspeitas a um nível irreprimível. Foi revelado pelo Serviço de Segurança Interna da Polônia que Serhiy estava se preparando para incendiar uma instalação importante em Wrocław e tinha sido especialmente designado para um ato incendiário que era quase impossível de prever. No entanto, recentemente, a Direção de Segurança Interna da Polônia, que conseguiu identificar e deter muitos espiões por meio de mensagens no aplicativo Telegram, conseguiu bloquear um total de 17 pessoas suspeitas junto com Serhiy antes que a ação de sabotagem pudesse ser realizada. Sabe-se que um desses espiões, Serhiy, que se opõe às autoridades pró-democráticas da Ucrânia e por isso atua em cooperação com a Rússia, foi direcionado por meio de um dos departamentos do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Serhiy, que inicialmente tentou não dizer diretamente que foi comissionado pela Rússia, tentou ocultar seu cúmplice ao afirmar que foi o diabo quem o guiou. No entanto, as investigações revelaram os encontros de Serhiy com partidários russos, com o objetivo de ganhar bom dinheiro durante suas atividades anteriores em sites. Nesse ponto, ficou claro que o empregador, que o espião descreveu como o diabo, era também o Serviço Federal de Segurança da Rússia, que buscava informações necessárias apenas para uma instituição no mundo. Desde o primeiro dia da guerra, foram presenciadas inúmeras tentativas da Rússia de infiltrar espiões ou organizar atos de sabotagem em países do bloco ocidental que apoiam a luta de autodefesa da Ucrânia. Há vários objetivos por trás desses movimentos. O primeiro objetivo que a Rússia deseja alcançar é, como muitos supõem, infiltrar-se na rede de inteligência dos países aliados, obter detalhes sobre os serviços de segurança ucranianos e recuperar uma posição vantajosa no campo de batalha ativo. O segundo objetivo é interromper totalmente o apoio da Ucrânia pelo bloco ocidental, mediante ameaças de revelação de segredos de Estado dos países ocidentais. Finalmente, afirma-se que o terceiro objetivo, que aumenta consideravelmente a tensão, é alcançar a paralisação necessária antes da expedição europeia que a Rússia planeja iniciar no futuro.
O líder russo Vladimir Putin, ex-agente da KGB e conhecido por ter participado pessoalmente em muitas ações de sabotagem e espionagem durante o período da Guerra Fria, planeja obter a vitória que não conseguiu no campo de batalha ativo através de sua experiência profissional anterior. No entanto, as estratégias primitivas de Putin, da era da Guerra Fria, e suas políticas expansionistas ultrapassadas continuam sendo bloqueadas pelos serviços de inteligência dos países do bloco ocidental, liderados pelos Estados Unidos, famosos por seus esforços de modernização. O principal ponto que levou à escalada da crise é que a Rússia continua com esses movimentos de espionagem, retardando e, às vezes, até parando as atividades da política e economia internacionais. O presidente russo Vladimir Putin e sua equipe, que estão alterando cada vez mais os equilíbrios do mundo moderno em direção ao seu ideal de se tornarem o poder dominante, poderiam levar a uma catástrofe global, como uma nova guerra mundial enfrentada pelos blocos leste-oeste, se não forem urgentemente contidos. No entanto, o início de tal guerra levaria a Rússia a receber o golpe mais forte. Essa afirmação pode ser confirmada facilmente com as baixas das forças armadas russas durante a guerra em território ucraniano. Na terça-feira, 23 de outubro, em um relatório compartilhado pelo Estado-Maior-Geral da Ucrânia, declarou-se que 1.460 soldados russos foram neutralizados apenas nos combates desse dia. Os oficiais do Estado-Maior-Geral ucraniano apontaram que, com esse número, as perdas de tropas das Forças Armadas russas desde 24 de fevereiro de 2022, quando a guerra em grande escala começou, atingem 68.340. Considerando essa crise de pessoal e as perdas de inventário avaliadas em bilhões de dólares, que levaram o exército a não conseguir proteger nem mesmo suas próprias áreas fronteiriças, muito menos continuar suas tentativas ofensivas, pode-se dizer que as Forças Armadas russas estão entre as menos preparadas para uma possível guerra global. As capacidades de ataque aéreo transfronteiriço do exército ucraniano continuam gerando pesadelos para Moscou. O exército ucraniano, que mirou em pontos estratégicos em muitas regiões da Rússia, com veículos aéreos não tripulados de produção nacional, destruiu 3 instalações industriais diferentes durante a noite. O ataque de drones ucranianos, que provocou grandes explosões e incêndios nas regiões de Voronezh, Tambov e Tula, na Rússia, mostrou novamente que Kiev continuará com seu plano de vingança até o último momento. A tentativa de invasão em grande escala da Rússia contra a Ucrânia está em andamento desde 24 de fevereiro de 2022. No primeiro dia dessa guerra injusta de ocupação, lançada sob o nome de uma operação militar especial para impedir que a Ucrânia se unisse à OTAN, o presidente russo Vladimir Putin garantiu que essa guerra seria vencida com baixas mínimas em apenas alguns meses. A promessa mais destacada do líder russo foi que o impacto dessa guerra não seria sentido em nenhuma direção dentro das fronteiras da Rússia. No entanto, as sanções econômicas e políticas impostas à Rússia pelos países do bloco ocidental nos primeiros meses da guerra para frear as políticas expansionistas de Putin demonstraram que, ao contrário do prometido, a guerra levou a Rússia a ficar isolada no cenário internacional. Apesar disso, ninguém, incluindo analistas de guerra, esperava que a guerra fosse sentida significativamente em nível militar dentro do território russo. Até 2024, a nomeação do coronel-general Oleksandr Syrskyi como comandante em chefe em fevereiro deste ano permitiu ao exército ucraniano definir uma nova estratégia completamente ofensiva. A operação mais crítica organizada pelo exército ucraniano no âmbito dessa nova estratégia foi a Operação Kursk, iniciada em 6 de agosto. O exército ucraniano, que continuou sua operação terrestre transfronteiriça lançada contra o distrito de Kursk pela Rússia por mais de 2 meses, também começou a desferir fortes golpes na máquina de guerra de Moscou com ataques aéreos, surpreendendo a todos com essa mudança inesperada no equilíbrio. Durante esses ataques aéreos, que mostraram ao mundo o rápido e eficaz progresso da Ucrânia na indústria de defesa, Kiev usou eficazmente veículos aéreos não tripulados, VANTs, de produção nacional,
Neste período, em que os ataques dirigidos à infraestrutura militar e energética da Rússia se aproximam cada vez mais da capital Moscou, a última operação organizada pelas forças ucranianas atraiu a atenção do mundo inteiro. Na terça-feira, 22 de outubro, a operação mencionada foi organizada nas primeiras horas da manhã. O exército ucraniano mirou nas regiões russas de Tambov, Voronezh e Tula, com veículos aéreos não tripulados durante a noite, transformando literalmente as instalações industriais dessas regiões em pesadelo. O primeiro ataque de Vant mencionado foi à empresa Biochem, na região de Tambov, na Rússia. Maxim Yegorov, governador regional de Tambov, fez uma declaração sobre o ataque de Vant ucraniano em sua conta oficial no Telegram. Ele disse: "Hoje, às 5h20, houve uma explosão e depois um incêndio nas instalações da Biochem JTSC, localizadas em Raskozovo, provavelmente como resultado de um ataque de drones." Yegorov afirmou que o incêndio foi extinto por equipes de bombeiros no espaço de 1 hora. Yegorov mencionou que os equipamentos necessários foram enviados ao local para realizar todos os serviços municipais necessários e que o trabalho continuava. A instalação JSC Biochem, conhecida principalmente pela produção de álcool etílico, também fornece apoio indireto à tentativa de invasão injustificada das forças armadas russas em território ucraniano. A segunda região que se tornou alvo dos Vantes ucranianos foi o distrito de Voronezh. O distrito de Voronezh, que também foi alvo durante a primeira operação na qual o exército ucraniano utilizou Vantes modelo Palenitsia de ataque produzidos localmente, despertou novamente ao som de explosões em 22 de outubro. Após as notícias do ataque de Vant em Tambov, o governador regional de Voronezh, Alexander Gusev, declarou que houve ataques de Vant na região durante a noite. As forças de defesa aérea e de guerra eletrônica detectaram e neutralizaram um drone em um dos distritos da região. Os destroços do Vant ucraniano destruído caíram sobre o prédio de uma oficina de uma empresa industrial. Gusev afirmou que não houve problemas, exceto um pequeno incêndio no prédio onde caiu o entulho, e destacou que as unidades de resposta de emergência e as equipes de bombeiros estavam trabalhando na área desde as 7 da manhã. No entanto, o fechamento temporário do aeroporto na região de Nizhny Novgorod para voos após os ataques mostra que, contrariamente às afirmações das autoridades regionais, a ameaça dos ataques de Vantes ucranianos ainda não foi superada. A terceira e última região alvo dos Vantes ucranianos naquela mesma noite foi o distrito de Tula, na Rússia. Na terça-feira, 22 de outubro, por volta das 3 horas da manhã, o canal do Telegram Astra, conhecido por estar ligado aos serviços de segurança russos, afirmou que Vantes ucranianos atacaram 2 fábricas de álcool na região de Tula. Pouco após a publicação de Astra, o governador regional de Tula, Dmitry Miliaev, confirmou os ataques de Vantes da Ucrânia em seu canal no Telegram. Os moradores locais afirmaram que o ataque ocorreu na cidade de Yefremov, no distrito de Tula. Pelo menos 2 explosões violentas, que ocorreram com 3 minutos de intervalo, foram ouvidas por residentes da capital russa, Moscou. Afirma-se que a primeira explosão foi ouvida às 2 horas e 10 minutos, horário local. A declaração do governador regional de Tula, Dmitry Miliaev, indicou que o primeiro ataque de Vant ocorreu na destilaria de Yefremov. O ponto onde ocorreu o segundo ataque e explosão foi registrado como outra destilaria perto da vila de Lukovsky, no distrito de Suvorov, do distrito de Tula. Miliaev afirmou que as equipes de emergência foram enviadas ao local para intervir na situação por volta das 4 da manhã e garantiu que a situação estava sob controle. No entanto, pouco depois das declarações do governador regional, revelou-se em vídeos publicados por testemunhas que um grande incêndio ocorreu em ambos os pontos como resultado do ataque de Vant. Os ataques aéreos estratégicos do exército ucraniano contra a Rússia voltaram a ganhar impulso desde o dia 19 de outubro. Como você deve se lembrar, o exército ucraniano destruiu a fábrica de microeletrônica Kremlin-L, localizada no distrito de Briansk, Rússia, nas primeiras horas de sábado. A planta, conhecida por produzir componentes para a indústria de defesa russa, foi obrigada a interromper a produção durante o último ataque do exército ucraniano.
Imagens de satélite registradas no dia 21 de outubro mostraram que os edifícios administrativos dentro do local da planta também foram danificados. No entanto, o ponto onde o ataque causou maior dano foi o centro de produção. Ao anunciar a paralisação da produção através do site oficial da empresa, o CEO da Kremlin L, Oleg Danstev, afirmou: "A tarefa principal hoje é reiniciar a produção de equipamentos eletrônicos o mais rápido possível para garantir o cumprimento dos planos." Trabalhadores da construção estão avaliando a possibilidade de reparar os danos. Contudo, é quase impossível que a empresa Kremlin L, atualmente na lista de sanções dos países do bloco ocidental, reative sua instalação de produção ao menos a curto prazo, considerando essas sanções. Os recentes e efetivos ataques aéreos do exército ucraniano contra infraestruturas militares e pontos estratégicos dentro da Rússia também são descritos como um projeto de vingança de Kiev contra Moscou. Especialmente durante a primeira fase da guerra, quando a Ucrânia não contava com uma defesa aérea suficientemente forte, os ataques aéreos em grande escala organizados pelas forças russas de ocupação causaram grande destruição em território ucraniano. Entretanto, o exército ucraniano, que começou a gerir a guerra defensiva de forma muito mais eficaz e a adquirir novas capacidades militares graças ao apoio militar e financeiro dos países do bloco ocidental, agora alcançou o poder de lançar ataques aéreos críticos sobre a Rússia. O avanço rápido feito por Kiev, que investiu 4 bilhões de dólares na indústria de defesa nacional para 2024 e está focando na produção de UAVs, mísseis balísticos e muitas outras novas capacidades militares, causou grande pânico em Moscou. Como é sabido, o objetivo da Ucrânia é lançar ataques aéreos contra pontos estratégicos no centro da Rússia para forçar o líder russo, Vladimir Putin, e os radicais funcionários do Kremlin a participarem de conversas de reconciliação. Atualmente, a administração de Moscou, que está criando problemas ainda maiores ao tentar gerenciar simultaneamente a defesa e o ataque, está arrastando a Rússia, passo a passo, para um grande desastre militar, político e econômico, devido à sua insistência em continuar com a tentativa de invasão injustificada. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. Fique conosco até uma próxima notícia. Até breve.